Olá pessoal, eu sou o Lucas Napoli, sou psicólogo clínico. Quando a gente está doente, geralmente o primeiro pensamento que passa pelas nossas cabeças é o seguinte: como eu vou fazer para me livrar dessa doença? O que eu preciso fazer para que esse incômodo, esse mal-estar, essa dor desapareça da forma mais rápida possível? Não é isso? Então a gente vai atrás de um médico, a gente vai em um posto de saúde, a gente procura um remédio, a gente tenta utilizar algumas estratégias para não mais sentir aquela dor que nos está incomodando, não é isso? Pois bem, geralmente a gente não se pergunta sobre as causas da doença, sobre os motivos pelos quais aquela doença de repente apareceu. E quando a gente faz isso, geralmente nós nos limitamos aos aspectos físicos da patologia, não é isso? A gente se pergunta o que a gente comeu, né? Se foi algum problema físico que aconteceu em um momento de exercício físico. A gente se limita aos aspectos físicos da doença. Nesse vídeo eu quero convidar você a fazer um experimento, que é um experimento básico do método psicanalítico de tratamento psicológico, que consiste em colocar em primeiro plano não a pergunta acerca de como eu faço para me livrar da doença que está me deixando com mal-estar e com dor, mas se perguntar no primeiro momento quais são os motivos que levaram aquela doença a aparecer. E quando eu estou falando de motivos, eu não estou falando apenas dos aspectos físicos, como eu mencionei anteriormente. Em muitos momentos da nossa vida, a doença aparece como um fenômeno necessário para atender a determinados conflitos que a gente vivencia interiores, para atender a determinadas necessidades que não podem ser satisfeitas de outras formas. Por exemplo, se eu estou num momento em que eu sinto a necessidade de um acolhimento maior por parte das pessoas que estão à minha volta, seja marido, esposa, pai, mãe, e eu não consigo demandar e não consigo obter este acolhimento, seja pedindo, verbalizando, muitas vezes uma doença pode surgir para que eu consiga esse acolhimento de maneira forçada. Porque se eu não consigo pedindo àqueles a quem eu julgo que podem me oferecer esse acolhimento, se eu fico doente, aquelas pessoas necessariamente, obrigatoriamente vão ter que cuidar de mim. E aí eu vou conseguir aquilo que eu não consegui por vias normais. Pode acontecer também que muitas vezes a gente experimenta determinados conflitos interiores em que a gente sente ter cometido algum pensamento, algum ato que não deveria ter cometido e nada aconteceu conosco, mas nós nos sentimos muito culpados em relação àquilo. E, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, às vezes até conscientemente, chegamos a desejar que haja algum tipo de punição para nós mesmos. Nesses casos, é muito comum que determinadas doenças apareçam como forma de autopunição, já que o destino, já que a realidade não me ofereceu nenhuma forma de punição, eu fiquei impune em relação àquilo que eu pensei ou aquilo que eu realmente fiz, a doença aparece como esse autoflagelo. Vai me causar dor, vai me causar incômodo, vai me causar mal-estar, e aí eu vou ter a pena, a punição por aquilo que eu pensei ou aquilo que eu cometi. Então existem inúmeras outras situações, além dessas que eu trouxe como exemplo, que mostram que a doença está intimamente conectada com a nossa história de vida. E um procedimento interessante para, inclusive, fazer com que a própria doença desapareça, que os sintomas desapareçam, é justamente essa pergunta que nós não estamos acostumados a fazer. A nossa cultura ocidental não nos acostumou a fazer essa pergunta.
né? Principalmente na cultura hedonista que nós vivemos, experimentar algum tipo de dor é quase um pecado. Se você não fizer nada para se livrar da dor imediatamente, você se sente até em dívida com a sociedade, né? Você não está cuidando de si, parece que é isso, né? Mas na verdade, a pergunta acerca dos motivos, do lugar da doença no momento atual que a gente está vivenciando, em termos da relação com os outros e da relação com a gente mesmo, é fundamental, não só para que a doença venha a desaparecer na medida em que a gente entende, compreende os motivos pelos quais ela veio à luz, mas também como forma de autoconhecimento, para entender quais são os nossos limites e em quais ocasiões a gente costuma lançar mão da doença como uma estratégia para conseguir aquilo que a gente às vezes não consegue por vias normais. Eu peço a você, se você assistiu esse vídeo até o final e gostou desse vídeo, clique no botão gostei do YouTube, porque isso ajuda na divulgação do vídeo e faz com que a gente tenha mais estímulo para produzir outros vídeos. Tá ok? A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.